Bom dia, bom dia. Mais uma segunda-feira chegando aqui com o nosso P15. P15, primeiros 15 minutos com Ele, onde juntos compartilhamos a palavra de Deus para tomarmos direção, para termos decisão. É isso que a gente precisa para o início da nossa semana e eu quero compartilhar com vocês um texto lindo sobre uma passagem da jornada de Moisés. Sabe quem foi Moisés? Não sabe? Vá buscar saber. Vá buscar saber. Um grande líder, um chamado libertador. O homem do Mar Vermelho, é ele, é o Moisés. Então, e a Bíblia é tão linda que ela não isenta de mostrar as falhas, as dificuldades de Moisés e nem dos liderados de Moisés. E Deus nos mostra como agir, de forma a agir e a intervenção dele. E nessa passagem é uma intervenção de Deus. Números capítulo 11, versículo 24 ao 26 diz assim: Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos seus 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre ele, os líderes profetizaram, algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito, esse Espírito é com E maiúsculo, tá? É Deus, também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Meldade estão profetizando no acampamento. Vou parar por aqui. Esse texto, ele está acontecendo debaixo de um contexto de sobrecarga de Moisés. Moisés era um líder, como eu falei, um chamado fortíssimo, de libertador, mas estava cansado. Pensa num povo que incomodava. Era o povo que Moisés liderava. Reclamavam muito, eternamente insatisfeitos, lamentavam, ainda botava a culpa no Moisés, né? Coisa que não acontece, né? Então, Moisés estava cansado. Então, de pronto, esse texto me ensina algo, nos ensina algo, que mesmo andando com Deus, nós podemos ficar cansados. E Deus sabe, Ele nos fez. Até quem tem um chamado de uma responsabilidade, tem uma experiência espiritual fantástica, como é o caso de Moisés. Tinha uma experiência espiritual, sabe? As 10 pragas, tudo, uma experiência espiritual enorme. Mesmo assim, ele em um momento se sentiu sobrecarregado. E aí, o que Deus fez? Deus não chegou para Moisés: Moisés, está cansado? Vambora, guerreiro, levanta essa cabeça, bora, bora, seu moleza. Não. Deus não repreendeu Moisés, Deus não fez pouco caso de Moisés. Deus mandou providência para Moisés, ajuda. Foi isso que ele fez. Esse texto mostra um Deus que observa e age quando estamos sobrecarregados. E aí, nesses versículos, Deus não fala o que vai fazer para Moisés primeiro. Esse é o modus operandi. Não fala, não fala. Ele só dá ordem. Deus ouviu e continua e diz assim: Moisés, vai lá, reúne os seus 70 líderes, 70 autoridades que você tem no meio do povo. E Moisés foi, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, mesmo após ter dito a Deus, revelado o seu coração.
ele obedeceu. Fez isso. Deus continuou trabalhando e Deus continua trabalhando, sabe? Na vida de quem obedece, mesmo nos dias pesados. Às vezes, a liderança é da tua casa. E aí você está cansado, cansada. E aí Deus fala, continua. Eu estou vendo. Te larguei não. Eu já vou agir. Essa palavra é isso hoje. E aí Moisés faz o que tem que fazer, mesmo cansado. Deus não tira, viu? Presta atenção. Deus não tirou a responsabilidade da mão de Moisés, viu? Não tirou em nenhum momento, né? O que ele fez? Quando chegou os 70, ele reuniu os 70 homens na tenda. Diz que o Espírito veio sobre Moisés. Deus veio e tomou Moisés. Gente, só quem é tomado por Deus recebe Ele, sabe o que Ele causa na vida de alguém. Alegria, paz, aquele fardo fica leve. O primeiro a ser socorrido nessa história foi Moisés. Renovou, tenho certeza, porque eu conheço. Esse Deus é desse jeitinho. E aí veio primeiro sobre Moisés. Mas diz que em seguida, o mesmo Espírito tomou os 70. Tomou os 70. E eles tiveram a mesma capacitação de Moisés. Gente, Deus não tirou de Moisés, ele partilhou, ele capacitou outros para auxiliá-lo na mesma missão. Com essa história de Moisés, eu entendo que nem todo peso foi feito para você e eu carregarmos sozinhos, sabe? Essa história de Mulher Maravilha, Super-Homem, isso aí é só na Marvel, gente. É Marvel? Acho que é Marvel, né? Nem sei se é Marvel. Entendo de Bíblia. Nem todo peso é a Mulher Maravilha, não. Porque eu sou guerreira. Eu sou guerreiro, sou forte, eu carrego tudo sozinho. Casa, trabalho, emoções, ministério, sabe, casamento, contas. Não, eu carrego sozinho. Tá morrendo, tá adoecendo, mas não pede ajuda. Não pede ajuda a Deus, não pede ajuda a um amigo, não pede um conselho a um profissional, não paga um profissional para ajudar. Porque o quê? Orgulho. Às vezes é orgulho. Orgulho. Vergonha. Demonstrar fraqueza. E às vezes, esse aceitar ajuda é simplesmente aceitar ser humilde. Reconhecer, eu preciso de outro para continuar. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Sabe? Pedir ajuda não é fracasso, gente. Não é fracasso. É reconhecer limite. Não, reconhecer limite não é fraqueza. Tá? Aceitar apoio, ajuda de alguém em determinado momento de exaustão é demonstração de humildade, viu? Moisés precisou de ajuda. E nós também vamos precisar, ou já estamos precisando. Aceite a ajuda. Deus vai selecionar pessoas para te ajudar. Apresente a Ele, mas não carregue tudo sozinha. Ou tudo sozinho. Não. Tá? Deus desce e fala e reparte. Aqui diz que Moisés não fica vazio, sabe? Ele não perdeu nada. Eu vejo que tem gente que não aceita ajuda com medo de perder o valor, com medo de perder a glória total. Porque se souberem que foi ele que me ajudou, eu perco a glória, né? Eu perco toda a minha reputação, sabe?
Deus levanta os outros e muitas vezes a gente não pode entender que é uma ameaça. Pelo contrário, Deus te levanta como provisão, alguém para te ajudar como provisão, como cuidado do céu, como sabedoria do céu para você continuar. Para de carregar tudo sozinho e sozinha. Pare. Agora, o interessante nesse texto é que Deus capacitou os 70 que estavam dentro da tenda. Mas no versículo 26, diz que tinha 2 homens, Eldade e Medade, que não estavam na tenda, eles estavam em outro lugar, estavam no acampamento. A vida estava na rotina. A Bíblia não fala se eles se atrasaram, dormiram até mais tarde. Não fala, porque aí, o foco não é esse. O foco é que o mesmo Espírito que capacitou os 70 dentro da tenda, alcançou eles lá no acampamento. Fato que os 2 estavam dentro da lista de autoridades. Isso me faz pensar o seguinte: nem todo mundo que vai te ajudar está na sua visão, está na tua lista, está naquele, não, é aquele que vai me ajudar, porque ele é super capaz. Está na sua visão. Não. Deus é um Deus que nos surpreende. Pode vir pessoas que Deus vai chamar. Estava na lista, não estava na tua, mas estava na dele. Que Deus conhece o coração. Vão vir de longe, de outra situação. Falou, estou aqui para te ajudar. Estou junto. Isso é Deus. A gente tem uma maniazinha, né? A maniazinha, que a gente quer controlar tudo, inclusive Deus. A forma que Deus age, como Deus age, quem Ele usa, quando usa. E Deus fala, Moisés, eu vou te ajudar. Eu vou além. Tanto é que a surpresa foi grande que o rapaz saiu correndo dizendo, Moisés, tem 2 lá no acampamento profetizando, eles estão executando, que história é essa? Tipo, Moisés saiu fora do padrão, não era desse jeito, não está do jeito que você planejou, não está. Tem alguma coisa acontecendo fora do esperado. Ô glória, eu gosto do fora do esperado. Esse é Deus, que te surpreende, que me surpreende. Deus não está dentro dos nossos esquemas. Aliás, desculpa, Deus não cabe dentro do nosso esquema. Ele age fora, dentro e fora. Dentro e fora, sabe? Então, presta atenção. Deus virá em seu socorro. Deus virá em sua ajuda. Mas prepare-se, que você tem um Deus que te surpreende. Vai vir de fora. Nós não podemos, não tem como controlarmos a ação de Deus. Então, lembre-se, você não precisa sustentar tudo sozinho. Deus pode levantar auxílio ao seu redor. Deus pode agir em um local improvável. E nunca tente limitar o agir de Deus. Excelente segunda-feira. E aguarde o agir de Deus nessa semana sobre sua vida, viu? Vamos orar? Amado Jesus, querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por uma semana que está iniciando com a Tua palavra dizendo já, eu venho em Teu socorro. Eu venho da forma que você espera, que é visível a você, mas eu também sou um Deus que faço o inesperado. Porque pode não estar na sua lista, mas na minha está. Eu sei quem pode te ajudar. Eu sei quem vai te socorrer, mesmo que você nem conheça a pessoa, mas eu conheço. O Senhor é lindo e eu te agradeço porque isso manifesta o teu caráter de amor, de cuidado, de provisão para conosco. Papai, nos dá um espírito de discernimento, de sabedoria para entender que é a tua mão, nos ajudando a tornar esse fardo leve. Porque aquele que te segue
O Senhor prometeu que o jugo é suave e o fardo é leve. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo quanto já fez e quanto o Senhor fará por nós. Nos dá uma excelente semana, papai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Se inscreve no canal, aciona o sininho. Gente, dá ali uma curtida. O curtir, ele faz que o YouTube entregue para mais pessoas. Que essa mensagem chegue mais longe. Então faça e compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir essa palavra, tá bom? Até amanhã. Deus abençoe.